Fala galera, Ishida aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like para me incentivar a produzir mais conteúdo. Nosso prota após chega no pântano. Ele usa a habilidade Druida Novato. Afinidade com a natureza que permite o prota conseguir sentir a aura da natureza ao aumentar sua percepção. O efeito aumenta dependendo do número de plantas. O prota solta e pensa para si que a habilidade Afinidade com a natureza normalmente só aumenta a percepção, tem um efeito bem normal, mas a do prota está em nível B+, o que permite observar como as plantas, e até se comunicar com elas. O prota para em cima da árvore se concentra, para olhar o terreno, ele pensa para si que não importa se são árvores, musgo ou vinhas, tudo podem ser olhos e ouvidos. A direção da terceira sala está naquela direção. Ele tá pulando de galho em galho igual ao Tarzan. O prota usa sua habilidade vinha e segura no cipó, pra balança, lá ele. O prota falar que não pode tocar no chão, se tocar ele entrará num estado passivo. O prota balançando no cipó de árvore em árvore, até sai do pântano. O prota ao sair é atacado por um troll. O prota com cara de poucos amigos só coloca seu cajado pra trás na cara do troll lançando bola de fogo. O prota acaba com o troll. Olhando pro seu cadáver ele fala que os troll não entenderam a situação. Como ele disse, todas essas plantas são os olhos e ouvidos dele. O prota olhando à frente percebe que tem inimigos, usando a habilidade de Druida Novato, Crescimento, fazendo que as plantas aceleram o crescimento. A habilidade Crescimento normalmente fazer as plantas acelerarem o crescimento de uma planta e fortalecendo ela, mas a do prota é diferente. Além do efeito básico de crescimento, ela também tem o efeito de paralisar. Desde que as plantas possam penetrar os corpos, eles são convertidos em alimentos, sugando a vitalidade até ter secado o alvo. Os professores vendo o prota falam que os efeitos das habilidades dele são melhores que de um druida de verdade. Nem conseguiria notar que são habilidade novata se ele já não soubesse. O outro professor fala que é como está no currículo, que o talento do prota evoluiu. O professor da Academia da Guerra fala que a segunda prova é de percepção. Como todos sabem, quando se entra em um território desconhecido, se você não tem uma boa percepção, e o mesmo que estar cego. Ele continua falando que em um campo de batalha, uma falta de percepção não só te levará à morte, como afetará seus aliados, mas tem muitas habilidades que aumentam sua percepção, como o sentido escuro de um sacerdote negro, a ecolocalização de um mecânico ou a onda mágica do mago, assim por diante. O professor fala que o prota escolheu afinidade com a natureza, a qual seria o mais adequado para o ambiente. Ele fala que o prota tem uma intuição e juízo muito bom. O coroa continua falando que tem muitas maneiras de resolver o problema de percepção, como o mago de explosão que destrói tudo em seu caminho. Ou o cavaleiro de sangue que confia em sua força e resistência para atravessar todo o caminho. O prota acabou a área pantanosa. O restante do caminho será muito mais fácil de atravessar. O prota fala que a plana da sala parece um labirinto. Se ele não tem percepção o suficiente, é muito fácil se perder. Por sorte as plantas do pântano foram os olhos e ouvidos, então essa prova não foi um obstáculo para ele. Na porta para a próxima sala o prota vê um troll dormindo. O troll e o capitão guerreiro troll nível 15, qualidade prata habilidades loucura, carregar e grito de guerra. O capitão troll começa a suar, acordando se pergunta por que está com tanto calor. Ele vê uma bola de fogo enorme indo em sua direção fazendo ele explodir, seu machado caindo longe. A porta se abre e ele grita para o prota que essa é a terceira sala. O boss da terceira sala está sentado num trono. Com a explosão ele fala que merda é essa? O que está acontecendo? O capitão que estava dormindo na porta, entra gritando e todo queimado pedindo desculpa. Ele não conseguiu proteger a porta principal. Que um humano, o nosso prota aproveitou que ele estava dormindo para lançar um ataque, arrastando-o até aqui, ele suplicar para não ser morto. O boss com uma cara sinistra fala que vai perdoar ele dessa vez. Um troll que acabou de ser quase tostado vivo, pega o machado e fala que vai esmagar ele agora mesmo para se redimir do seu erro. O prota atrás dele pergunta quem ele vai esmagar, o troll assustado olhando para trás. Indo em sua direção fazendo o troll paralisar de medo, o prota pega a sua lança e fala já que ele quer se redimir de seus erros. O prota pede para ajudar ele, usando a habilidade de cavaleiro errante novato, corte aéreo, passando a espada na costa dele.
O boss furioso pega seu machado e grita pro Prota como ele se atreve a matar o cão de guarda na frente dele. Ele fala que o Prota merece a morrer. O boss e o chefe troll de nível 17 qualidade ouro com habilidades desconhecidas. Os guarda do boss são troll caçadores de nível 15 com habilidades bloquear, mordida, lançamento de precisão. Os guarda do boss são caçadores brutal que têm o desejo natural por combate corpo a corpo. Tem xamã troll de nível 15 com habilidade, neblina venenosa, silencio, psicose. Os xamãs, mesmo que se trate da raça dos trolls, Deus não apagou sua percepção elemental. O Prota usando sua habilidade de uso comum, análise, ele vê uma grande quantidade de monstros, e que não será fácil de ligar, e ainda o chefe está aqui se for assim. O Prota fala que valeu a pena ele preparar um banquete para eles. Numa pose maneira, o chefe troll salta para cima do Prota chamando o Prota de maldito humano. O Prota fingindo que está com medo olhar para o chefe troll que pergunta se agora quer que ele poupe a sua vida. Agora é tarde demais. Enquanto acerta o Prota com força gritando morra. O chefe troll vê que tem alguma coisa errada. O Prota está na sua frente fingindo que está assustado. O chefe troll pergunta como o Prota está vivo. E pergunta ao Prota se ele usou a habilidade de clones. Ele fala que mesmo assim não servirá de nada. O chefe troll pega sua marreta de novo falando que não importa a quantidade de clones que o Prota crie, ele vai matar todos. O chefe troll desfere outro ataque, gritando morra, morra. Enquanto uma dezena de clones do Prota são eliminados. Uma bola de fogo vai em direção ao chefe troll, o atingindo na costa. O chefe troll furioso olha para trás quando ia falar um monte, ver que é um dos seus, mas é o Prota fantasiado de troll guerreiro, fazendo o chefe troll questionar se foi ele mesmo que usou magia do tipo fogo. Ele fala que as habilidades estão boas para um xamã, até consegue compreender além de magias negras, e que quando matar o Prota ele vai fazer dele capitão. O chefe troll todo feliz mantendo os clones do Prota gritando para seus aliados matarem o Prota juntos. Troll ataca todas as cópias do Prota com magia de fogo. Restando só um troll, o chefe troll feliz que só resta um troll fala que esse deve ser o original. E que finalmente vai acabar com o Prota. Quando o chefe troll ia desferir seu golpe, a cara do Prota começa a mudar, fazendo o chefe troll se questionar o que está vendo. Antes era o Prota, agora é um troll? Uma bola de fogo atinge o troll que estava na frente do chefe troll, e o troll xamã que estava ajudando o chefe troll era o nosso Prota disfarçado, que ironiza dizendo que foi como ele esperava de um chefe, pensou que poderia te enganar por mais tempo. O Prota continua dizendo que o chefe já recuperou da habilidade Confusão da Alma, e que graças ao chefe troll o Prota economizou muito tempo. O chefe troll sem entender nada pergunta o que aconteceu? Na sala assistindo ao nosso Prota, um professor pergunta por que o chefe dos trolls matou seus próprios soldados? E ainda ficou olhando o Prota matando os outros trolls com bola de fogo. O professor da escola da magia responde: é porque o chefe dos trolls foi atingido pela magia novata de Homeogi do Prota feitiço Confusão da Alma. A habilidade da classe Homeogi que só existe no país Fusan, que serve para confundir a mente do oponente, faz com que tudo que ouvir ou ver seja uma alucinação, mas o feitiço da lama originalmente não é suficiente para confundir um inimigo que tem um nível superior ao do usuário. Ele fala que o chefe troll foi afetado pela habilidade e talvez seja pelo talento do Prota que melhora as habilidades dele. O outro professor fala que foi porque o Prota mata o capitão na frente do chefe para poder gerar ira e ódio no chefe dos trolls, assim aumentando a porcentagem da taxa de êxito da habilidade. Os outros professores ficam espantando com a astúcia do nosso Prota, chegando a se perguntar se o Prota tinha calculado tudo até esse ponto. E fala que o Prota é maravilhoso. A outra fala que agora a habilidade do Prota já acabou. E pergunta como o Prota vai enganar o chefe do troll novamente. Ela se pergunta o que o Prota vai fazer agora? E mostrado o chefe dos trolls indo para cima do Prota chamando ele de ser humano desprezível. O chefe troll pisa numa armadilha explosiva afligindo grande dano nele, deixando o chefe troll mais furioso. O Prota só ri e fala que durante esse período da confusão ele preparou algumas coisas,
Será que o chefe Troll conseguirá chegar até onde o Prota está? O Prota usa a habilidade da classe Homeogi Relâmpago, habilidade de Xamã Novato, Explosão Óssea, habilidade de Mago Novato Chuva de Pedra e habilidade de Mecânico Novato Dispositivo Perigoso. Meu amigo, e só sequência violenta, o Prota está destruído. O chefe Troll. O chefe Troll, bufando de raiva, levanta sua marreta sem força. O Prota fala como esperado de um chefe final, falando que o chefe dos Trolls aguentou ferozmente chegar até aqui. O Prota elogia dizendo que ele é muito forte. O chefe Troll consegue fazer mais um ataque, que levanta uma poeira, mas o Prota aparece na costa dele dizendo que aquele ataque acertou foi o clone do Prota. O Prota usa a habilidade de Cavaleiro Errante Novato Corte no ar, fatiando e passando o chefe Troll. O chefe Troll foi eliminado. A seguinte mensagem aparece: felicidades estudante, um Shen por limpar com êxito ninho de Trolls. O nível de dificuldade pesadelo. O seu tempo de limpeza foi de 11 minutos e 43 segundos. Sua pontuação foi registrada e o assistente de voz já terminou de informar. Agora você pode pegar suas recompensas por completar a masmorra. Os professores admirados falam que o Prota é formidável e as habilidades de armadilhas são muito difíceis de usar. Pessoas normais nem sabem como utilizá-las. São habilidades inúteis aos olhos de muitos, mas o Prota as utilizou de maneiras que abriram os olhos do professor. O professor da faculdade de guerra Hiri fala: os que são os mais rápidos conseguiram apenas matar os subordinados da sala do chefe final e estão começando a lutar com o chefe Troll só agora, pelo menos na primeira masmorra. O primeiro lugar e do Prota permanece igual. A anciã Xia da Faculdade das Armas feliz fala que é isso mesmo, só em pensar que a faculdade dela terá um estudante tão destacado isso faz querer ver até onde ele é capaz de chegar. O professor da Faculdade da Guerra rindo fala que a anciã Xia que a Faculdade da Guerra não entregará o Prota para ninguém. Eles se olham se encarando. Os outros professores exclamam dizendo que o Prota nem saiu da masmorra e já estão brigando por ele. O outro professor fala que eles são rápidos nisso e quem será que o Prota vai escolher? Vendo a dificuldade e o tempo em que limpou a DG, sua classificação é de ranking SSS. O Prota recebe o parabéns, foi registrado como o primeiro em terminar a masmorra. Como recompensa 21.350 pontos de experiência, 25 pontos de atributo livres e 25 pontos de habilidades. O Prota recebe o Machado da Tormenta ranking ouro, receber o título Exterminador de Trolls, fazendo todo o dano contra a raça de Trolls aumenta em 35%. O Prota sobe 3 níveis, saindo do nível 13 para o nível 16. Por ele ser o primeiro lugar, será desbloqueado um talento de realizações. O Prota terá que escolher entre 3 opções. Lançamento duplo. Ao lançar um feitiço, será ativado o dobro do efeito. Ele pode escolher a Aura de Proteção, aumenta a velocidade de ataque em 30%, a cada terceiro ataque será aumentado 80% de dano adicional, ou Loucura de Guerra, ao atacar o mesmo objetivo, cada ataque aumentar em 4% a velocidade de ataque, e poderá aumentar de forma ilimitada. Família só habilidades passivas roubadas. O Prota pensa para si que novamente ele pode escolher entre 3 habilidades passivas. Da outra vez que quebrou o recorde no exame de admissão, também tinha aparecido essa habilidade Aura de Proteção para escolher. Ele fala se apareceu 2 vezes seguida, isso quer dizer que vai escolher lançamento duplo. Esse parece ser o mais útil. Após receber seu novo talento, o Prota está saindo da DG, quando um portal abre na sua frente, deixando o Prota apreensivo. Porque apesar de terem dito que a masmorra estava limpa, apareceu uma nova sala que não estava registrada. Ele se pergunta se essa seria uma sala oculta? O Prota só tinha ouvido dizer sobre isso. Essa é a primeira vez que ele vê uma dessa. Se diz que depois de limpar uma DG, se cumprir certas condições, haveria uma pequena porcentagem de aparecer uma sala oculta que se pode entrar por vontade própria. Teria um monstro especial dentro que poderia ser muito perigoso, mas se conseguir derrotar ele as recompensas seriam muito especiais. O Prota pensa já que é uma sala especial não afetará as notas dele, claro que ele vai entrar, já que isso é algo realmente ótimo e como ele ainda está cheio de energia. Assim vamos ver o que o espera. Na faculdade, uma porta se abre. O mago que estava puta com o Prota por ter ganhado o primeiro lugar da sua província, sai dizendo que não tem ninguém além dele. Talvez ele seja a primeira pessoa a sair da masmorra?
Ele abre os braços e começa a rir e dizer que ele pensava se o Prota não tivesse trapaceado, ele teria conseguido ser o campeão da província Jiangnin. Ele fala que finalmente recuperou a honra que ele merece e ainda vai passar por cima do Prota. Família. O termo ad hominem nunca foi tão bem representado por esse cara. O figurante ironiza o guerreiro de sangue, dando os parabéns a ele pelo segundo lugar. Se ele tivesse saído um segundo mais cedo teria superado, ele estaria em primeiro lugar. O guerreiro de sangue olhando para os lados procurando o Prota, perguntando ao figurante cadê o Prota? O primeiro lugar não foi ele? Como ele não viu o Prota, ele falou que ainda considerou o Prota o seu rival, e que parece que o caminho de alguém sem classe continua falho, parece que foi pura sorte o Prota ter conseguido o primeiro lugar. Os outros figurantes foram saindo e todos estavam procurando o Prota. Como não viram ele, começaram a rir e diz que o Prota estar nem nos 10 primeiros. Outro figurante fala que foi como ele pensou, o ancião deve ter errado. Como poderia alguém passar a prova trapaceando? Alguém sem classe não serve para nada no final, talvez ele até seja forçado a trocar de classe pelo seu mestre. A outra figurante olha a tela, e vê o Prota, e nota que a DG que o Prota estar não se parece com a dela. O figurante falastrão fica espantado pelo Prota ter achado uma sala oculta. E começa a dizer que ele já tinha terminado a masmorra faz tempo e estava fazendo a sala oculta para matar monstros. O guerreiro de sangue fica se perguntando como isso é possível? Outros figurantes começam a chamar o Prota de maldito, e falar que com certeza ele trapaceou. Outro figurante fala que não consegue acreditar que ele foi tão rápido. Ele nem sequer tem classe? Família. Como todos os figurantes não acreditam que tem pessoas melhores que eles? Fica a dica para a vida, se alguém é melhor que você, relaxe e faça o seu melhor e pare de culpa os outros por você não conseguir. E seja feliz! O direto da universidade, também professor da faculdade de guerra, manda os figurantes ficarem calmos e quietos para esperarem os resultados. Os figurantes invejosos ficaram nervosos porque a tela do Prota foi desligada. Outro figurante questiona: será que não está funcionando direito? O que está acontecendo? O direto fala que não pensou que o Prota conseguiria ativar a sala oculta, isso não é mais apropriado para o Prota. O Prota chega na sala e fala que o lugar é pequeno e não tem nada além de um espantalho, e se questiona se o espantalho será seu oponente? E mostrado que o monstro e homem de palha amaldiçoado, nível 1, qualidade indefinida, as observações do espantalho ninguém sabe onde ele pode aparecer, mas se o vir nada bom acontecerá. O Prota usa sua habilidade análise, e vê o nível 1 e pergunta se está vendo certo? E pensa que o monstro é muito estranho, e que precisa ser cuidadoso. O boneco se mexe, o Prota fica em alerta, e pensar ser melhor invocar um elemental da água para ver suas habilidades. O boneco salta na direção do Prota muito rápido, o Prota usa sua habilidade Flash Divino. Um teleporto para trás do boneco e fala que o ataque o assustou, quase não teve tempo de desviar, o espantalho fica parado de novo, fazendo o Prota ficar sem entender nada. O Prota vê o seu cabelo no espantalho, o Prota vê que o objetivo do espantalho não era atacar, mas sim roubar o seu cabelo. Família. Eu não vi quando ele pregou o cabelo e nem se deu tempo, uma aura começa a sair do espantalho. O Prota, não perdendo tempo, já avança dizendo que não importa o tipo de habilidade que ele tenha, se acabar com ele rápido, não há nada que o espantalho possa fazer. Usando a habilidade boxeador novato, passos de vento, avançando com grande velocidade, chegando perto do espantalho usa outra habilidade de boxeador novato, punho de fogo, causando uma grande explosão, fazendo o Prota se arremessado para trás, com uma ferida no seu peito. O Prota, olhando para a ferida, questiona se esse é o punho de fogo. E por que levou o golpe da sua própria habilidade? Ele fica se perguntando se o seu ataque foi refletido. O Prota, vendo que o espantalho também recebeu o golpe, percebe que não foi refletido, fora que agora o espantalho tem a sua aparência, somando o fato de seu nome ser Homem de Palha Amaldiçoado. O espantalho sai andando em direção, aparece dando uma cabeçada, fazendo o dano ser transferido para o Prota. O Prota pensa para si que qualquer dano que o boneco receber também o afetará. O Prota corre em direção do boneco,
falando que não pode lutar contra ele, muito menos deixar que ele se machuque. O espantalho dá um chute na parede fazendo o prota que estava indo em sua direção cair de cara no chão. O prota no chão pega sua arma e muda para a forma de cajado, e lança a habilidade de druida, vinhas para prender o espantalho, que antes da habilidade do prota chegar ele dá um soco na parede, fazendo um grande dano na mão do prota, que solta sua arma e grita de dor. Graças a esse golpe o prota finalmente entendeu que o espantalho não é tão forte quanto ele pensava. O ancião da faculdade de guerra vendo o prota na TV, rindo fala que o prota está em um combate difícil, mas a anciã da faculdade de armas fala que o espantalho, o homem de palha amaldiçoado realmente é um oponente difícil de ligar, mas não será pareou para o prota. O ancião pergunta à anciã Xia como ela acha que o prota vai lidar? Ela fala que o prota está com uma expressão tranquila e não vê nem um pouco de pânico em seus olhos. Com essa mentalidade o prota conseguirá superar qualquer adversidade. E mostrado o prota rindo e falando que então era isso, e que o espantalho quase o enganou, o prota fala que parece que ele entendeu errado as habilidades do espantalho. Ele fala que sua vida não está conectada com a dele, mas sim que o dano que o espantalho recebe é transferido para o prota. O prota fala que só está fingindo estar ferido. O prota começa a curar seu braço com a habilidade de sacerdote novato, cura, falando que o espantalho é um monstro de nível 1, e que sua vida não é igual à dele que é nível 16. O prota fala que a perna direita se recuperou, e pergunta se o espantalho consegue copiar todos os atributos. Isso seria impossível. Porque se ele tivesse os atributos de força e defesa, um golpe contra a parede, o que quebraria seria a parede e não o braço com o qual o espantalho bateu. O prota dá uma cotovelada na parede fazendo o espantalho grita de dor. O prota continua falando para que as condições sejam iguais, o dano que sofremos será transferido para o outra pessoa. Como queria esconder esse fato, o espantalho fingiu estar ferido. O prota fala que tem uma pergunta e diz se os atributos dele são maiores que o do espantalho. Se o prota se atacar, será que o espantalho conseguirá aguentar o dano igual ao prota? O espantalho em chama começa a rir igual um maluco, sumindo no ataque de chama do prota. Nosso prota supra e fala que por sorte o espantalho tinha nível 1. Se fosse superior ou até o mesmo nível que o dele, não seria nada fácil ligar com ele. O prota ganha um acessório, Homem de Palha Amaldiçoado, categoria Ouro, número de uso, uma única vez. O efeito envolva o cabelo do objetivo em volta do pescoço do Homem de Palha Amaldiçoado, para que o dano que ele receber possa ser transferido para o objeto, as observações e que o efeito ignora o nível do objetivo. O prota olhando o acessório fala que é incrível. E que ele pode ser bastante útil se usado de maneira correta. Os figurantes ansiosos começam a gritar que o prota é maldito. E por que ele está demorando tanto? Outro figurante diz que está muito calor, e todos têm que ficar esperando por uma pessoa. Outro fala que para o prota vir logo. E que já sabem que o prota é o mais rápido, e o que mais o prota quer. O figurante fala que está derretendo. O prota sai da DG perguntando por que os figurantes estão parados ali? E se estão com tanto tempo livre assim? O figurante nervoso fala que estava esperando o prota e o chama de bastardo. O outro fala que SP quando todos os estudantes do primeiro ano saíssem da masmorra que poderiam passar para a próxima fazer, o outro figurante pergunta para o prota o que ele estava fazendo que demorou tanto. O prota sem graça pensa para si que claramente ele bateu o recorde, então ele deveria ser o primeiro a sair da masmorra, mas a missão do sistema ainda não está completa. Será que a competição dos alunos do primeiro ano ainda não acabou? O ancião da faculdade de guerra vem andando e fala que nessa competição, um de vocês não foi qualificado para o ranking, porque fez algo que não estava à altura de seu próprio nome. Com métodos trapaceiros investigou antes a prova e veio preparado. Um figurante quem será? O outro figurante responde que não sabe, e que pode ser algum descendente de alguma família, só eles têm dinheiro para fazer algo assim. O figurante falastrão com a cara de culpado se pergunta como o ancião descobriu? Vocês lembram que falei o termo ad hominem? Acuse-os do que você faz. Ele ficou chamando o prota de trapaceiro, e ele mesmo é um trapaceiro.
O ancião suando usando sua habilidade pede para todos ficarem tranquilos. Para provar seu verdadeiro poder e determinar seus rankings, a continuação da prova será um combate de 1 contra 1. Os figurantes ficam assustando com a habilidade do ancião que pergunta qual é o tipo de habilidade essa para cria uma arena do nada. O outro figurante fala que nunca ouviu falar de uma habilidade assim, que deve ser uma habilidade divina. O ancião começa a explicar as regras, que são simples, os estudantes podem desafiar qualquer um, e uma vez que ele ganhe, tomará o lugar dele no ranking e receberá os créditos da faculdade também. E não é permitido negar um duelo. Mostrem suas verdadeiras forças e a loucura de seus corações. Os estudantes ficam eufóricos com essa frase bem ruim. E grita a todos que sim. O prota salta para uma das montanhas criadas, e outros figurantes também só que dizendo que faz tempo que quer ver se o prota é forte como eles, para ver se o nível dele está acima do deles. Um figurante fala que vai desafiar o prota, o outro fala para o prota ir lutar se tiver coragem. O outro fala que o prota sem a sua equipe ele era inútil, o outro fala que o prota só foi tão longe graças às poções, como você tem coragem de me desafiar? O prota na plataforma de combate para e pensa para sim olhando para os figurantes, e pensar que então era isso, por isso a missão que o sistema tinha dado a ele não tinha completado. Com todas essas pessoas com ódio dele com certeza não será fácil. O prota numa pose maneira grita para os figurantes que depois de apertar os lábios por tanto tempo, essa é sua oportunidade de me enfrentar, se vocês querem o primeiro lugar, venham me enfrentar. Maluco o prota coloca o pau na mesa. Vários figurantes pulam na plataforma que o prota está. O figurante careca fala para o professor que ele quer lutar com esse bastardo, chamando o prota de bastardo. O outro foi mais humilde e falou que quer desafiar o Yunshen. Chamou o prota pelo nome. O prota tranquilo fala que enfrentar um de cada vez seria muito chato, e manda todos atacarem juntos. Os figurantes muitos nervosos falam que está em, e que foi o prota que disse. O outro fala que temos que dar uma surra para o prota deixar de ser arrogante. Os figurantes combinam que quando vencer o prota vão dividir os créditos pela metade. E vão atacar o prota com usando a habilidade reflexo rápido, o outro usando a habilidade explosão de chamas. O prota fala que eles são muito lentos, e usa a habilidade de lutador novato, pisotear. Acabando com tudo o professor abre um escudo para os destroços não acerta ele. Os figurantes falam se o professor não tivesse bloqueado rápido, eles também teriam sido pegos na luta. O figurante pergunta se esse é o nível que o pisotear pode chegar? O outro ala que não acredita que isso é uma habilidade de lutador novato. O outro manda todos olharem eles, que eles estão caídos. O prota fala que tem que continuar o combate? O professor desesperado fala que não, mexendo as mãos e que eles já estão incapacitados, e que o prota ganhou. O professor pensa para si que o prota é forte sem piedade, e que espera que ninguém morra. O prota olhando para baixo com sua lança na mão se alguém ainda quer lutar? Vendo o que os figurantes estão vendo, o prota é mais imponente ainda. Os figurantes assustados, vendo o prota no alto da plataforma de combate não conseguem dizer nada, já outros figurantes começam a dizer que a habilidade pisotear causa danos e confusão, e ela dependem apenas do atributo de força do usuário. O outro figurante assustado pergunta, como o prota desmaiou um lutador e um guerreiro ao mesmo tempo, qual será a verdadeira força do prota? O figurante não acredita nisso, que o prota é realmente um monstro. O figurante fala que o trapaceiro que o ancião mencionou não era ele? Então a quem seria? Pergunta o outro figurante. O figurante falastrão e trapaceiro, pensa para si que o prota é realmente muito forte e que ele foi colocado no primeiro lugar com razão. E que ninguém agora terá coragem de desafiar o prota. O cavaleiro de sangue, fala que ele vai desafiar o prota. O figurante fala que o Cavaleiro de Sangue e o Shintaira, o estudante número 1 da província de Dazou, que ocupa o terceiro lugar do país. O outro figurante fala que ele e a lendária classe oculta, Cavaleiro de Sangue. Agora começar uma batalha de alto nível. Uma elfa linda fala que desfia o prota também,
o figurante fica todo ouriçado perguntando quem é ela, e que ela é muito linda, uma beleza até entre as elfas. O figurante responde que ela é a campeã da província Xiane, a espadachim élfica Nicole. O outro figurante fala que ela é uma élfica especial, e a elfa de lia prateada que pertence a uma linhagem nobre. Os valores de atributo são muito superiores aos nossos de nascimento. Também escutaram que o talento do desperta dela é de nível S. E que ela tem beleza e força, isso é injusto. Chora o figurante, o cavaleiro de sangue fica nervoso com a elfa dizendo que ele vai primeiro, ela fala que ela que vai primeiro. O prota tranquilo fala que eles podem ir juntos, o instrutor fala se já está decidido, para eles subirem na arena. O cavaleiro de sangue pula na plataforma e diz que ele sozinho pode com o prota. O ancião pensa para si que agora é uma classe de alto nível contra um sem classe. Com certeza será uma batalha impressionante. A luta começa o cavaleiro de sangue, que vou chamar de espertinho, começa usando sua habilidade espinho sombra de sangue, atingindo o prota só que não, os figurantes ficam impressionados com a força do ataque do espetinho, dizendo que até mesmo o escudo de proteção da arena rachou. E que o poder de uma classe oculta e muito absurdo de forte. O prota nem moveu o seu corpo e conseguiu se esquivar do ataque. O espetinho vem para atacar o prota de novo, que pensa para si que o homem que carrega o escudo está levemente agachado, o abraço que ele segura a lança está firme, e seu centro de gravidade está totalmente baixo. Até o espaço entre seus passos é igual para não dar uma oportunidade para mim me mover. Se compararmos esse chaveiro com os dos livros não haveria nenhum defeito. O prota prepara seu ataque e diz que o espetinho é como uma máquina de precisão. Ele realmente uma pessoa bem rígida. O espetinho rindo após defender as bolas de fogo do prota, fala e daí que é uma bola de fogo nível B, não é o suficiente atravessar a defesa dele. O prota pergunta se ele quer ganhar usando a formação de tartaruga? O prota usa sua habilidade vinhas que prende o seu oponente. O espetinho ri e fala e daí se o prota consegue prender ele? Com essas habilidades de novato, impossível que o prota faça algum dano. O prota usa crescimento apertando o espetinho, que começa a falar que a planta também atravessa a armadura para conseguir absorver a força vital dele. E pensa para si que ele não pode ficar ali ou a planta continuará sugando a vida dele. E usa a habilidade chama sangrenta. O prota pergunta se o espetinho quer queimar as vinhas dele? Mas será impossível e usa a habilidade de mago novato, cortinha de água B+. Que não é uma cortina, mas uma cachoeira. Maluco deve estar se afogando. Os figurantes assustados se perguntam se isso é uma cortina de água. E como uma cortina de água pode ser tão grande? E por que não é cortina, mas sim uma cachoeira? São cegos esses figurantes. O prota vai para cima usando a habilidade de lança novato. Apunhalada, o espetinho pensa para si que droga. O prota não só parou as chamas sangrentas, como também fez que as vinhas crescessem mais rápido com a casta de água. Agora mesmo nem consigo me mover. E continua pensando que ele não queria usar essa habilidade, ele não consegue mais pensar e usa sua habilidade fuga de sangue, fugindo e indo para a costa do prota. O prota vira rapidamente, bloqueando o ataque do espetinho, que fica impressionado com o prota pode bloquear o golpe direto. Ele pensa para si que o cavaleiro de sangue é bom em atributos de força e defesa, mas mesmo assim a força do prota não é diferente da dele. Espetinho gritando que isso é impossível. Absolutamente impossível. Desferindo vários ataques ao prota. Ele desfere outro ataque dizendo que o prota não vai conseguir bloquear este ataque dessa vez. Usando a habilidade espinho sombra de sangue. Ele se assunta com o prota não bloqueou o seu ataque como também pisou na sua lança. O prota fala para ele que estava esperando esse ataque. Usando a habilidade de lança novato. Varredura. Varrendo o espetinho para longe, o espetinho sem acredita e muito furioso, chama o prota de maldito e fala que o ataque de agora foi pura sorte, e que a partir de agora e para o prota nem pensar, o prota não o deixa nem termina a frase. O prota está com uma adaga na garganta dele. O prota fala que isso já acabou, suando a habilidade de assassino novato, sigilo,
O espetinho suspira e levanta as mãos em rendição. O instrutor fala que o prota e o ganhador, os 2.000 pontos de créditos de Shentyron o espetinho serão passados para o prota. Os figurantes todos animados gritam e fala que os ataques do prota foram tão fluidos e tudo estava tão bem calculado, que o espetinho foi derrotado como se não fosse nada. E agora começou a babação de ovo, dizendo que o prota é genial, e que o irmão e o Shen o prota é incrível. O outro figurante foi além, dizendo como assim irmão e um? Seria melhor Deus e um. Escutei que esse era seu apelido em sua cidade natal. O ancião fala que tem que concordar que Shentyron o espetinho é um excelente aluno. Nunca houve um estudante que entendesse ou seguisse um livro tão ao pé da letra. E uma pena que em nenhum livro se pode ensinar a como enfrentar alguém sem classe. A elfa pula na plataforma e fala que o prota é realmente um oponente forte, mas vencer o espetinho foi graças ao atributo de agilidade do prota que era maior que o dele. Ela fala que contra ela o prota não tem nenhuma vantagem. O prota fica na postura e fala que logo veremos se forte ou não depois do combate. Com essa cena do nosso prota sempre na pose maneira no final do capítulo terminaremos por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Um grande abração para todos vocês, e que Deus os abençoe. Até a próxima!